rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Relações entre Religiões, um combate a dúvidas e preconceitos. Pois bem, para você que está a assistir aí do outro lado, pedimos para que, se ainda não inscreveu-se, pedimos para que se inscreva e ative no sininho de notificação e desta forma estareis notificado a cada vídeo que passar por aqui. Pois bem, hoje temos como tema a virtude da paciência. Este tema que será cá esclarecido pelo nosso Sheikh, o Serafim. Pois bem, Sheikh, pedimos para que cumprimentem os nossos telespectadores e desta forma daremos início à nossa conversa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bem, Sheikh, hoje temos como tema a virtude da paciência. Para a primeira questão, Sheikh, termos como a paciência, a tolerância e perseverança por vezes parecem ter a mesma excepção. Qual é o verdadeiro significado da palavra paciência? A paciência, quer dizer, a língua árabe, né? Encontraremos que é sobre. Eles dizem sobre. O sobre às vezes aparecem como também hilm. Também, mas Que significa? que significa sobre, que significa paciência, e o hilmo significa tolerância. Quase tenham o mesmo significado. Mas a palavra perseverança também faz parte de sobre, assim como paciência, mas requer um pouco de detalhes. Porque, bem, a palavra paciência, na verdade significa, ou a palavra sobre significa paciência. Sim. E quem é paciente é uma qualidade, quer dizer, é uma qualidade daquilo que é paciente ou aquele que é paciente. Mas a palavra perseverança significa perseverar, que isso quer dizer ter firmeza. Então, a pessoa que é paciente, na verdade essa pessoa está firme. Então, bem assim, não é bem correto definir a paciência ou sobre como perseverança. Mas o hilmo, a sobre, o coisa, como é que é? O hilmo e a sobre, na verdade essas que são bem significado de sobre, assim como de tolerância, que é o hilmo, tolerância sobre, que é a paciência. Bem, Não. em poucas palavras, a interpretação de paciência, isso é, o Sheikh disse que tem uma semelhança com perseverança. É verdade. Sim. Então, em poucas palavras, o que é mesmo a paciência? Com base o que o profeta diz acerca da paciência? Não. A paciência, muito mais no Corão e no Sunna, quase há muitas provas, né, que certificam isso. No Corão existem muitos versículos que falam sobre a paciência. Sim, Um deles, o próprio Allah subhanahu wa ta'ala aconselhando o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dizer vários versículos, dentre eles está aí: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Tenha paciência com aqueles que يدعون ربهم بالغداة والعشي. Tenha paciência, ó você, Muhammad, e aqueles que, quer dizer, adoram o Senhor deles بالغداة والعشي, de manhã à tarde. Podemos traduzir assim: يريدون وجهه, mas isso procurando a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Outro versículo também temos aí, onde Allah subhanahu wa ta'ala também informa ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dizer: wasbir sabran jamila. Tenha paciência, uma boa paciência, quer dizer, porque com a paciência vamos longe. Muitos versículos, outro versículo entre eles está aí: fasbir al-hukm rabbik wa la tuti' minhum ma'thiman aw kafura.
Então, todos esses versículos falam acerca. Este último versículo. O último versículo significa فاصبر الحكم ربك, tenha paciência com o hukum, quer dizer, a determinação do seu Senhor. Que isso tem a ver com as ordens, os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois bem, ficou aqui o esclarecimento da primeira questão. Seguindo em frente, por que a prática religiosa anda de mãos dadas com a paciência? Não, isso porque, na verdade, tendo a paciência, é assim que a pessoa alcança o sucesso. Porque sem a paciência não vai longe. É assim, são duas coisas que andam juntas, que uma coisa depende da outra. Porque tendo a religião sem paciência, você não é bem religioso. Porque Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer como? Como, voltando um trecho aí da história de Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, aquela passagem, aquela história toda ali. Eu só quero uma parte só essencial que tem a ver com o nosso tema, o nosso discurso. Quando os irmãos deles chegaram lá no Egito, então, a chegada do Egito, o profeta Yusuf alayhi salatu wassalam, quando viu aos irmãos dele, ele disse assim: هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون? Perguntou aos irmãos dele, a dizerem: será que vocês lembram daquilo que vocês fizeram contra o seu, quer dizer, هل علمتم ما فعلتم بيوسف? Será que vocês têm conhecimento, sabem daquilo que vocês fizeram com o vosso irmão Yusuf e o irmão dele? Então a pergunta, como aquilo que se diz que sempre a resposta vem consoante a pergunta. Então, quando eles viram essa pergunta, eles tiveram uma coisa assim na cabeça deles, de que não, alguma coisa, que esse aqui deve ser o Yusuf. Sim. Então eles perguntaram: a innaka la anta Yusuf? Você, será que é o Yusuf mesmo? Então ele disse: não, ana Yusuf wa hadha akhi. Eu sou Yusuf e este é meu irmão. Aí referindo ao irmão dele, Benjamim. Dizer: قد من الله علينا. Na verdade, Allah honrou-nos e disse o quê? إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Ele diz assim: na verdade, quem tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, ao mesmo tempo tem paciência, então إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Então a vitória está aí com os benfeitores. Pois bem, e Sheikh mencionou cá duas coisas que andam de mão dadas com a paciência, com o Islã nesse caso. E o Sheikh não mencionou, pediria para que repisasse essa parte. Sobre duas coisas que andam juntas. Que andam junto com o Islã. O Islã, sim, na verdade, eu digo assim, o Islã, porque o Islã é você ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é só estar a falar sobre a boca, só dizer sou muçulmano. Quer dizer, falando de taqwa aqui neste versículo, onde o Yusuf disse: innahu man yattaqi wa yasbir, aqui o taqwa que está a referir, na verdade, quem tem medo de Allah, a não ser que a pessoa seja muçulmana. Então, isso, o taqwa que se refere ao Islã. innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Então, temente não existe senão um muçulmano. Fora desses, não são tementes. Então é isso. Por isso aqui disse: man yattaqi wa yasbir, duas coisas que andam juntas: o Islã e a paciência. Pois bem, indo em seguida, quais são as lições que podemos extrair das vidas dos nossos profetas? Como principal foco, os 5 profetas inflexíveis, conhecidos de Ulul Azm. Não, na verdade, o versículo que diz que واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل أو فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. Aqui nos tafasirs, né? Tem muitos significados, eles trazem várias interpretações. Outros dizem assim:
de que aqui Ulul Azm que está-se a referir são todos os profetas. Não enviou Allah subhanahu wa ta'ala um profeta nenhum, a não ser que o profeta, esse profeta aí era Ulul Azm. Ulul Azm está-se a referir, quer dizer, firmeza, aquela firmeza, quer dizer, serem pacientes, todos os profetas. Nós sabemos que Allah enviou muitos profetas aqui na face da terra. Então, outra interpretação vem lá de que Ulul Azm refere-se a partir de Nabiullah Nuh, o Ibrahim, o Isa, Musa e o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, bem, Allahu A'lam o que está-se a referir neste versículo, mas pelo menos na minha percepção é de que todos os profetas foram Ulul Azm. Foram Ulul Azm, quer dizer, aquela firmeza. O Azm significa firmeza. Eles todos os profetas eram, quer dizer, eram pessoas firmes. Firmes no quê? No taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, no ta'wa, paciência, que eles enfrentavam com os seus povos a fazer o tawhid, quer dizer, a fazer chegar a mensagem vinda da parte de Allah subhanahu wa ta'ala que eles recebiam. Então, aí os benefícios ou as lições é de que todo aquele que segue o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou os profetas tentando fazer chegar a mensagem à sociedade, então tem que ter paciência como tiveram paciência aos outros profetas, sendo esses mencionados aí de que são Ulul Azm. Ficou o esclarecimento do nosso Sheikh. Seguindo mais em frente, para a questão seguinte: quais são as virtudes da recompensa da paciência? Não. Também falar das virtudes e recompensas da paciência, que é o sobre. Isso a resposta está no Coran, no Surah Al-Ra'd, no versículo 22, por aí. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: وَالَّذِينَ صَبَرُوا, e aqueles que pacientam, بِدَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, a procura da satisfação, a satisfação da parte do Senhor deles. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, e fazem salat, quer dizer, são firmes no salat. Depois وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, e depois eles tiram aquilo que nós lhes promovemos. Depois fazem o quê? Allah subhanahu wa ta'ala lá em frente ele disse: Ulaika lahum, essas pessoas têm o quê? Uqba ad-dar, uma boa finalidade. Que finalidade é essa aí? Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: Jannatu adnin, eles terão a finalidade, uma boa morada do Jannat do Éden. Jannat do Éden, a palavra Adn significa eternamente um local onde lá a pessoa quando entra não sai mais. É viver para sempre. Jannatu adnin yadkhulunaha, entrarão lá. Depois ele disse: وَمَنْ صَلَحَ, e todo aquele que será piedoso, né? Ou bondoso. Piedoso assim como bondoso. من آبائهم, dentre os seus pais, وأزواجهم, e suas esposas, وذرياتهم, e os seus descendentes. Quer dizer, descendentes, a descendência da pessoa que entrará no paraíso, esse paraíso chamado de Adn. Depois lá em frente, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ بَابٍ, e lá os anjos entrarão então em cada porta do Jannatu Adn. Depois a fazer o quê? Para o quê? A darem boas novas, a dizer Salamun alaikum. Que a paz esteja convosco, vocês que são quem? Bima sabartum, daqueles que vocês tiveram a pacientar. Quer dizer, a paciência, a finalidade, quer dizer, a recompensa é o Jannah. E esse Jannah chama-se Adn, Jannah de permanência. E pedimos para que Allah nos facilite a entrar no Jannah, a mim, ao Sheikh e aos nossos telespectadores. Só para terminar, Sheikh,
pode deixar para nós, ou melhor, para os nossos telespectadores, um conselho acerca do tema. Não. Para mim, o meu conselho a todos, né? Começo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: Ya ayyuhalladhina amanu. Isso vai muito em particular para os crentes, os muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala está a nos chamar a dizer como? A dizer Ya ayyuhalladhina amanu. Ou vós que creem, nós que somos crentes, ou todo aquele que é crente. Diz o quê? Diz Isbiru, ou Sabiru, ou Rabitu. Depois lá em frente, Wattaqullaha la'allakum tuflihuna. Vocês que creem, tenham paciência. Paciência acima de paciência. Paciência aqui, ou subir. Aqui a palavra sobre primeiro, o primeiro significado é subir, quer dizer, tenham paciência no ta'ad, na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, dos mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o segundo, aí o sabiru, quer dizer, ter paciência, acima de paciência contra os inimigos, quer dizer, as dificuldades, os incômodos, insultos que nós recebemos da parte dos descrentes que são de outra fé. Então, lá em frente disse, o arabitu, depois, wattaqullaha, e tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihuna, que são duas coisas que andam juntas. Ainda estamos aí a ter mais o sobra e o taqwa, são duas coisas. E isso só quem tem são os muçulmanos. E o outro versículo que eu traria cá como o meu conselho também é Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-Islam fahuwa ala nurin. Aquele que Allah abrir o seu peito, então abraçar o Islã, quer dizer, gostar, amar o Islã para abraçar o Islã, essa pessoa está no nur, na luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o meu conselho seria esse aí, de os outros que não são muçulmanos, que abracem o Islã, e os que são muçulmanos, tenhamos paciência com o nosso Islã, porque é assim que nós iremos alcançar o sucesso que é o Jannah. Ficaram aqui belos conselhos do nosso convidado de hoje, o Sheikh Serafim. E para você que terminou o nosso vídeo até o final, pedimos para que deixe o seu like, sugestões, dúvidas cá nos comentários e inscreva-se se ainda não inscreveu-se no nosso canal Relações entre Religiões, um combate a dúvidas e preconceitos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون